Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para dar continuidade ao nosso assunto de geografia, trabalhar um pouco mais sobre o continente europeu, tá? Já vimos alguns tópicos relacionados aos aspectos físicos, ao processo de colonização, né, a regionalização do continente. Hoje a gente vai ver um pouco sobre um dos acontecimentos mais importantes do espaço mundial que ocorreu no continente europeu, tá? Que começou, na verdade, no continente europeu e se estendeu para os outros espaços mundiais, tá? Então, o processo industrial ele foi muito importante para dar início à sociedade que a gente vive hoje. Então, todo esse processo industrial ele teve início no século XVIII, mais precisamente na Inglaterra, tá? E a partir da Inglaterra ele se estendeu para outros países da Europa, como França, Alemanha, e também para outros países do espaço mundial, como Estados Unidos, Japão, isso já na metade do século XIX, tá? Então foi um acontecimento, um fenômeno no espaço mundial, né, que deu início a toda a sociedade industrializada, tecnológica que nós vivemos hoje, tudo isso que nós temos hoje no nosso país com esse grande avanço tecnológico e no nosso país e no nosso espaço mundial, com todo esse avanço tecnológico que nós temos, ele teve início lá no século XVIII, na Inglaterra, na Europa, tá? Então, esse processo ele foi tão importante no espaço mundial que ele foi denominado de Revolução Industrial ou Revolução Tecnológica, que foi quando teve início as indústrias, o processo industrial no espaço mundial. Várias transformações a partir daí, desse processo, ocorreram no espaço mundial. Transformações econômicas, sociais, políticas, ambientais também, né? É muito importante destacar isso. E todas essas transformações, elas vêm a ocorrer a partir do processo da industrialização, que com os avanços tecnológicos na Inglaterra, com o processo de industrialização, todo o espaço mundial passou por grandes transformações. As relações comerciais, as relações econômicas, as relações sociais, né, e também as relações ambientais, elas foram bastante importantes, né, nesse processo de revolução industrial. E ela causou na sociedade grandes transformações, tá? Esse processo, esse desenvolvimento industrial, ele trouxe o que já vinha acontecendo no espaço mundial, que foi a dominação inglesa no mercado internacional. Então, como o processo industrial que teve início na Inglaterra no século XVIII, isso fez com que a Inglaterra tivesse uma posição de dominação tanto nos países europeus como nos outros países do espaço mundial. Então, essa dominação ela se deu principalmente pelo fato de que, a partir da Inglaterra, saía todo o processo industrial, todos os bens industrializados, e ela vendia esses produtos para os outros países europeus, tá? Então, a dominação europeia nesse período ela foi muito grande. Todo esse processo industrial, ele ocorreu principalmente, fez com que a Inglaterra se tornasse toda essa dominação, né? Tivesse essa dominação mundial, porque era a partir da Inglaterra que saíam os produtos industrializados. Então, ela tinha uma exclusividade no espaço mundial, tá? E também a produção era feita em larga escala, quer dizer, em grande escala, em grande quantidade, justamente para atender todo o mercado europeu e de outros países do espaço mundial. E com isso, a venda dos produtos, eles não eram relativamente caros, né? Eles não eram tão caros, eles tinham um preço mais acessível, justamente porque era produzido em grande escala. Então, isso facilitava com que o preço se tornasse menor. E o preço se tornando menor, a procura pelos produtos era muito grande. E como só a Inglaterra, né, nesse primeiro momento, tinha esse poder de produção tecnológica, aí ela concentrava, né, no seu país, no seu interior,
todo esse processo de dominação dos países europeus e muitos países do espaço mundial, tá? Então, todo o século XVIII e a metade do século XIX, os ingleses, eles praticamente dominaram todo o processo industrial no espaço mundial. Eles vendiam para os países europeus, tá? E também isso se tornava um pouco mais fácil, né, entre aspas, para eles, porque eles tinham as suas colônias. No processo de colonização, eles colonizaram vários espaços. E aí esses espaços, que naquele momento se tornaram colônias deles, é quem fornecia, né, as matérias-primas, os produtos primários, para sustentar todo o processo industrial que estava ocorrendo no interior da Inglaterra. Então, isso facilitava com que eles tivessem sempre os recursos naturais, que eram as matérias-primas, e facilitava com que eles tivessem sempre os produtos industrializados, porque eles tinham a tecnologia, e facilitava o processo de comercialização e de venda de produtos, acumulando no seu território grandes riquezas, tá? E isso se estendeu, né, por muito tempo, por muitos anos, né, por séculos, e atendiam principalmente à necessidade da população europeia, né, principalmente a necessidade de alimento da população europeia, e que passava naquele período por um rápido crescimento devido ao êxodo rural. Porque como o processo industrial ele ocorre dentro dos espaços urbanos, também na Inglaterra ocorreu esse fenômeno do êxodo rural, igual como em qualquer lugar do mundo. As pessoas que antes moravam na zona rural, elas passam a ir para a cidade, né, para o espaço urbano, para trabalhar em outras atividades econômicas, no caso aqui, o processo industrial, tá? Então, esse aí foi um pouquinho do que nós, né, entendemos sobre o processo de industrialização que teve início na Inglaterra. E em outros momentos das aulas a gente vai desenvolver um pouco mais esse tema, porque ele é um tema bastante importante para explicar o início do processo industrial e o desenvolvimento das sociedades nos países europeus e no espaço mundial. Ok, crianças? Estudem, façam a atividade de vocês. Tchau, beijo!